Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem acumular patrimônio, construir riqueza e conquistar liberdade financeira, enquanto outras passam a vida inteira trabalhando muito e continuam sem sair do lugar? Muitas pessoas acreditam que a diferença está no salário, na sorte ou até mesmo em ter nascido em uma família rica. Mas quando analisamos a trajetória de milhares de milionários que começaram do zero, percebemos que existe algo muito mais importante do que o dinheiro: a forma de pensar. A verdade é que ninguém enriquece apenas porque ganha mais. Existem pessoas que recebem salários altos e continuam endividadas. Da mesma forma, existem pessoas que começaram com pouco, mas conseguiram construir uma vida financeira sólida. O que separa esses dois grupos não é apenas a renda. É a mentalidade. A maneira como elas enxergam o dinheiro influencia todas as suas decisões e, consequentemente, seus resultados. As pessoas que enriquecem costumam agir de forma diferente da maioria. Elas enxergam oportunidades onde outros veem problemas. Elas fazem escolhas que parecem pequenas no presente, mas que geram resultados gigantescos no futuro. E o mais interessante é que esses pensamentos podem ser aprendidos por qualquer pessoa. Ninguém nasce sabendo administrar dinheiro. Isso é algo que se desenvolve ao longo da vida. Neste vídeo você vai descobrir quais são os principais pensamentos que costumam estar presentes na mente das pessoas que enriquecem. Talvez você perceba que já possui alguns desses hábitos. Talvez descubra comportamentos que precisa mudar. O importante é entender que a riqueza começa muito antes do dinheiro aparecer. Ela começa dentro da mente. Primeiro, elas pensam no futuro enquanto a maioria pensa no agora. Uma das características mais marcantes das pessoas que acumulam patrimônio é a capacidade de pensar no longo prazo. Enquanto a maioria das pessoas toma decisões baseadas apenas no prazer imediato, elas conseguem enxergar as consequências futuras de cada escolha. Elas entendem que o dinheiro gasto hoje é um dinheiro que deixa de trabalhar para elas amanhã. Isso não significa viver sem aproveitar a vida ou deixar de comprar tudo o que gosta. Significa apenas ter consciência de que cada decisão financeira produz um resultado. Pessoas que enriquecem costumam perguntar a si mesmas se determinado gasto realmente vale a pena ou se aquele dinheiro poderia gerar um benefício maior no futuro. Imagine duas pessoas recebendo exatamente o mesmo salário. Uma gasta tudo o que ganha todos os meses. A outra investe uma pequena parte regularmente. Durante alguns meses a diferença parece insignificante. Porém, depois de alguns anos, a situação muda completamente. O que parecia um pequeno hábito se transforma em uma enorme vantagem financeira. A riqueza raramente surge de um único evento extraordinário. Ela normalmente é construída através de centenas de decisões inteligentes tomadas ao longo do tempo. É por isso que pessoas bem-sucedidas financeiramente valorizam tanto o longo prazo. Elas sabem que o futuro é criado pelas escolhas feitas hoje. Segundo, elas enxergam o dinheiro como um funcionário. A maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro durante toda a vida. Pessoas que enriquecem fazem algo diferente: elas colocam o dinheiro para trabalhar para elas. Essa mudança de pensamento transforma completamente a relação que elas têm com suas finanças. Quando recebem dinheiro, elas não pensam apenas no que podem comprar. Também pensam em como aquele valor pode gerar mais dinheiro no futuro. Por isso investem, empreendem ou procuram formas de criar fontes adicionais de renda. Elas entendem que depender apenas do próprio trabalho pode limitar seu crescimento financeiro. Essa mentalidade permite que elas construam patrimônio de forma consistente. Enquanto algumas pessoas usam todo o dinheiro para consumir, outras utilizam uma parte para adquirir ativos que geram renda ou valorização. Com o passar dos anos, essa diferença se torna gigantesca. É como contratar um funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias. Esse funcionário é o dinheiro investido. Quanto mais cedo uma pessoa entende esse conceito, maiores são suas chances de construir riqueza ao longo da vida. Terceiro, elas estão sempre aprendendo. Outro traço muito comum entre pessoas que enriquecem é a busca constante por conhecimento. Elas sabem que informação de qualidade pode gerar oportunidades, evitar prejuízos e melhorar a tomada de decisões. Por isso investem tempo aprendendo sobre finanças, negócios, investimentos e desenvolvimento pessoal.
Muitas pessoas acreditam que estudar termina quando a escola ou a faculdade acabam. Pessoas bem-sucedidas pensam diferente. Elas entendem que o aprendizado é um processo contínuo. Quanto mais aprendem, mais preparadas ficam para identificar oportunidades e resolver problemas. Não é necessário passar horas estudando todos os dias. Às vezes, alguns minutos dedicados à leitura de um bom livro ou ao consumo de conteúdos educativos já fazem uma enorme diferença ao longo do tempo. O importante é manter o hábito de aprender constantemente. O conhecimento funciona como uma espécie de multiplicador. Ele aumenta a capacidade de gerar renda, melhora a qualidade das decisões financeiras e abre portas que permanecem fechadas para quem não busca evoluir. Por isso tantas pessoas ricas valorizam tanto a educação e o aprendizado contínuo. Quarto, elas assumem responsabilidade pela própria vida. Existe uma diferença muito grande entre pessoas que prosperam e pessoas que permanecem estagnadas. Essa diferença está na forma como lidam com os problemas. Pessoas que enriquecem costumam assumir responsabilidade pelos próprios resultados. Elas não passam a vida culpando terceiros pela situação em que se encontram. Claro que dificuldades existem. Nem todos começam do mesmo ponto. Algumas pessoas enfrentam obstáculos maiores do que outras. Porém, pessoas bem-sucedidas concentram sua energia naquilo que podem controlar. Elas procuram soluções em vez de procurar culpados. Quando algo dá errado, elas analisam o que pode ser melhorado. Quando cometem um erro financeiro, procuram aprender com ele. Essa postura permite um crescimento muito mais rápido porque transforma cada dificuldade em uma oportunidade de aprendizado. Assumir responsabilidade não significa se culpar por tudo. Significa reconhecer que as próprias escolhas têm impacto direto nos resultados. E quando alguém entende isso, passa a ter muito mais controle sobre o próprio futuro financeiro. Quinto, elas valorizam a disciplina mais do que a motivação. Muitas pessoas acreditam que precisam estar motivadas para agir. O problema é que a motivação é passageira. Ela aparece em alguns dias e desaparece em outros. Pessoas que enriquecem sabem disso e, por essa razão, confiam muito mais na disciplina do que na motivação. Elas não economizam dinheiro apenas quando estão animadas. Não investem apenas quando estão inspiradas. Elas transformam boas práticas financeiras em hábitos. E hábitos continuam funcionando mesmo nos dias em que a vontade desaparece. Essa consistência gera resultados extraordinários ao longo do tempo. Pequenas ações repetidas diariamente costumam produzir efeitos muito maiores do que grandes esforços realizados apenas ocasionalmente. É exatamente assim que a riqueza costuma ser construída. Quem consegue desenvolver disciplina financeira cria uma enorme vantagem sobre a maioria das pessoas. Afinal, enquanto muitos desistem diante das primeiras dificuldades, os disciplinados continuam avançando passo a passo na direção dos seus objetivos. Sexto, elas procuram oportunidades onde os outros veem problemas. Pessoas que enriquecem possuem uma habilidade muito interessante: elas treinam a mente para procurar oportunidades. Enquanto a maioria enxerga apenas dificuldades, elas procuram maneiras de transformar situações difíceis em possibilidades de crescimento. Isso não significa ignorar riscos ou acreditar que tudo dará certo. Significa apenas desenvolver uma visão mais estratégica. Em vez de focar exclusivamente nos obstáculos, elas também procuram caminhos alternativos e possíveis soluções. Grandes empresas surgiram durante períodos de crise. Muitos investidores fizeram excelentes negócios justamente em momentos de pessimismo. Isso aconteceu porque conseguiram enxergar oportunidades que outras pessoas não perceberam. A capacidade de identificar oportunidades é uma das características mais valiosas para quem deseja crescer financeiramente. Quanto mais uma pessoa desenvolve esse olhar, maiores tendem a ser suas chances de encontrar caminhos para prosperar. Se existe uma lição importante neste vídeo, é que enriquecer não começa na conta bancária. Começa na mente. Antes de construir patrimônio, as pessoas constroem hábitos, pensamentos e comportamentos que favorecem o crescimento financeiro. Elas pensam no longo prazo, fazem o dinheiro trabalhar para elas, investem constantemente em conhecimento, assumem responsabilidade pelos próprios resultados, valorizam a disciplina e procuram oportunidades onde outros enxergam apenas problemas.
Nenhuma dessas características depende de sorte ou de herança. Todas podem ser desenvolvidas. Talvez você ainda não tenha alcançado os resultados financeiros que deseja. Mas isso não significa que não possa chegar lá. Toda mudança começa com uma decisão. E muitas vezes essa decisão é simplesmente escolher pensar de forma diferente da maioria. Agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas características você acredita que precisa desenvolver mais na sua vida? Escreva nos comentários. E se este conteúdo agregou valor para você, deixe seu like, inscreva-se no canal Efeito Patrimônio e compartilhe este vídeo com alguém que também deseja construir um futuro financeiro melhor. Nos vemos no próximo vídeo.